Olá, tudo bem com vocês? Passar algumas dicas e algumas informações com relação à utilização de medicamentos para controlar a cólica menstrual, a chamada dismenorreia primária. Lembrando que são situações clínicas onde o paciente não tem outras alterações, não tem outras complicações, não tem nenhuma alteração como endometriose, miomas ou outras complicações que o paciente pode apresentar. Na dismenorreia primária, na paciente que tem um quadro de cólica menstrual relacionado simplesmente às alterações fisiológicas da menstruação, nós temos como controlar com a utilização de alguns fármacos, ou pelo menos melhorar e diminuir um pouco o fluxo e a dor que a paciente apresenta. Então, eu vou colocar para vocês uma lista de alguns anti-inflamatórios que podem ser empregados pela paciente quando você tem o quadro clínico de cólica menstrual, ok? Olha, eu vou colocar uma lista de alguns fármacos que são basicamente utilizados pelas pacientes para controlar esse quadro clínico de cólica menstrual. Então a gente tem aqui, por exemplo, o ácido mefenâmico, que é o Ponstan ou Pontin, tem várias fabricantes diferentes, e dos empregos dele é basicamente para essa função, para controlar as cólicas menstruais. Ele pode ser uma opção terapêutica para controlar e para melhorar esse quadro clínico. O piroxicam, o que eu poderia falar sobre o piroxicam? O piroxicam tem uma ação terapêutica bastante efetiva, é bastante eficiente para controlar o quadro clínico de cólica menstrual e tem, claro, a sua indicação terapêutica para essa função, mas principalmente, a característica dele é a versão sublingual. Se você tiver a versão sublingual, ela tem uma efetividade clínica maior e mais rápida e pode ser uma opção terapêutica para o seu paciente, para a sua paciente, para que ela possa utilizar a versão sublingual. Então, a opção terapêutica do piroxicam, lembrando que ele é um pouco agressivo para a mucosa gástrica. Tomar muito cuidado com as pacientes que já têm desconforto gástrico, que têm alguma complicação ou até processos alérgicos relacionados ao uso dessa medicação. Então, é uma medicação que talvez possa causar algum incômodo para a paciente. O cetoprofeno também é uma outra opção, tá? Ele também pode ser empregado para esse quadro clínico. E nós temos o ibuprofeno. O ibuprofeno talvez tenha menos efeitos adversos. É uma opção terapêutica bastante eficiente para controlar essa cólica, para controlar a dor que a paciente apresenta. E, claro, tem menos efeitos adversos, menos efeitos colaterais. Claro que o uso excessivo desse ibuprofeno pode trazer algum dano, principalmente o desconforto gástrico, mas ele pode ser uma opção. E a outra que a gente colocou aqui seria o naproxeno, que também entraria como opção terapêutica com bom efeito para controlar e para diminuir as dores que a paciente pode estar apresentando. Mas a dica principal vem agora. O que a gente precisa lembrar? Quando a paciente desenvolve o quadro de dismenorreia primária, ela apresenta o quadro de cólica menstrual, ela está acontecendo um processo, de certa forma, um processo inflamatório para correr a descamação da cavidade uterina e todas as características que ocorrem durante a menstruação. Esse processo inflamatório ele pode ser inibido, pode ter uma redução pelo menos desse processo quando você faz o uso de um anti-inflamatório. E eu vou colocar aqui a opção terapêutica ou a possibilidade da utilização de um anti-inflamatório onde você não vai empregar o anti-inflamatório durante o processo do fluxo, mas ele já vai começar a ser utilizado antes. Então, uma possibilidade seria a paciente fazer o uso pelo menos 3 dias antes de começar a menstruação, antes de começar o fluxo de sangramento, para reduzir as características, a cascata do processo inflamatório, reduzindo os sintomas que ela iria apresentar, que seria de cólica bastante intensa. Então, vou dar um exemplo aqui com o meloxicam. Poderia ser feito com os outros anti-inflamatórios, como eu falei anteriormente, mas eu vou dar o exemplo do meloxicam. O meloxicam ele demonstrou uma grande eficácia no controle da dismenorreia primária. É uma opção terapêutica bastante efetiva nesses casos. Então, ele pode também reduzir em torno de 30% a 50% o fluxo menstrual, aquele sangramento, principalmente mulheres que sofrem muito com isso, que têm um sangramento muito intenso, talvez seja uma opção interessante para controlar um pouco mais esse processo. E nesse caso, ele vai fazer a utilização de um comprimido de 15 miligramas 3 dias antes de começar a menstruação e pode continuar por mais 2 ou até 3 dias para controlar a crise, para controlar o processo de dor e para reduzir as características e as alterações da menstruação. Então, essa recomendação, essa orientação poderia ser feita com os outros anti-inflamatórios, desde que a paciente faça o uso antes de iniciar o fluxo, então 3 dias antes de iniciar o fluxo, já reduzindo as características do processo inflamatório e melhorando as condições. E nesse caso do meloxicam, ele demonstrou uma possibilidade de redução de 30% até 50% do sangramento, que pode ser muito importante e bom para essa paciente. Vou colocar algumas recomendações não
farmacológicas. A paciente que consegue fazer um exercício físico regular e moderado, que são mais de 150 minutos de exercício físico por semana, de forma regular, todas as semanas, 3 vezes por semana, 4 vezes ou até mais que isso, já ajuda muito a diminuir a dismenorreia primária, né, o processo da cólica, se ela for muito intensa. Bolsa de água quente, principalmente na região do abdômen, na parte inferior, também pode auxiliar nesse sintoma. O banho morno e massagens relaxantes, tá? Tudo isso auxilia na redução da dor. Então, o uso dos medicamentos podem ser uma alternativa para reduzir a frequência, as crises que a paciente pode ter e essa dor que ela está sofrendo, mas também as medidas não farmacológicas são extremamente importantes. A diminuição do consumo de sal, a diminuição de consumo de açúcar refinado, principalmente nos 7 a 10 dias antes da menstruação, pode ajudar muito essa paciente. Então aqui eu coloquei algumas orientações para que você possa informar seus pacientes sobre a utilização dos anti-inflamatórios como opção terapêutica para reduzir a cólica e a forma de tratar, que envolve o processo da utilização antes de começar o fluxo menstrual e durante esse fluxo, além de algumas recomendações não farmacológicas que são sempre muito importantes. Se você está entrando agora no canal, clica aí para você receber as nossas notificações, se inscreve nesse canal, também clica lá para você ser acionado toda vez que a gente colocar um vídeo novo, colocar uma informação legal que pode te ajudar e auxiliar você se for paciente ou auxiliar você se for profissional da área da saúde, orientando corretamente os seus pacientes. Valeu, gente, até mais.